E está, temos em princípio o primeiro título atribuído aqui no Open de Portugal, o título da X30 Mini para Mário Lora. Vamos ver então quem será o vencedor na próxima categoria a entrar em pista, a categoria cadetes. Aliás, tivemos já 2 títulos atribuídos, obviamente que aguardando pela classificação final oficial em cada uma das categorias. António Macedo na Júnior e Mário Lora na X30 Mini. A terceira categoria a entrar em pista para a sua final é a categoria cadete, que é, por si, uma grande novidade este ano, porque tem a utilização dos motores também utilizados na X30 Mini, os motores de 60 cm3 a 2 tempos, substituem os motores Tillotson a 4 tempos que foram usados nos últimos anos, e estes motores inspirados nos da Mini, mas com um restritor que limita a performance destes motores, mas que acaba por aproximar a categoria cadete e a categoria X30 Mini. Temos nesta categoria cadete um total de 5 pilotos em pista, inscritos aqui para esta prova de abertura em Leiria. Ontem, na categoria cadete, tivemos o Lourenço Antunes a conseguir o melhor tempo nos treinos cronometrados. Depois, a primeira manga de qualificação foi ganha pelo João Barros. A segunda manga foi ganha pelo Artur Loureiro. O Artur Loureiro que, por sua vez, depois também ganhou a pré-final hoje de manhã e vai partir da pole position para esta corrida decisiva. A seu lado, na primeira linha da grelha, terá o Lourenço Antunes, ele que foi o autor da volta mais rápida na pré-final, portanto, também a demonstrar condições para lutar pela vitória aqui no Open de Portugal. Na segunda linha estão o João Barros e o Tomás Fontes. E depois, logo atrás, vai partir o jovem leiriense José Diogo Martins, ele que é o atual campeão de Portugal da categoria iniciação e está a fazer então a sua estreia na categoria acima, a categoria cadete. Os pilotos entram em pista para fazerem então a sua volta de aquecimento. Categoria cadete, já a preparar então o arranque desta final, uma categoria que terá 12 voltas aqui ao traçado de Leiria. 5 pilotos, mais uma categoria onde nós esperemos que realmente o panorama se inverta para o arranque do campeonato, ou seja, que possamos ter mais pilotos para a primeira prova do Campeonato de Portugal aqui em Leiria. Já referimos a importância das categorias iniciação e cadetes para a captação de novos praticantes, novos pilotos para o karting, para depois alimentar as categorias superiores. E, portanto, estes números no arranque do Open de Portugal, no arranque da temporada IAM, devem motivar aqui um esforço extra por parte da FPAC, por parte dos promotores, por parte das equipas, até para captarem novos pilotos para estas categorias de base. Vamos então ver se o Artur Loureiro consegue manter o comando no arranque. Tem ali então o Lourenço Antunes a seu lado, depois o João Barros e o Tomás Fontes e depois o José Diogo.
Arranque da final da categoria cadete. O Artur Loureiro consegue então manter o comando na primeira volta. Está a ser perseguido pelo Lourenço Antunes. Está já muito rápido o Artur Loureiro nesta altura. E já a tentar afastar-se da concorrência. Ele leva atrás de si o Lourenço Antunes e o João Barros. O Lourenço Antunes não está muito longe, está a 6 décimos. E tem essa vantagem de ter um piloto à sua frente, o que acaba por dar algumas referências de travagem e de trajetórias. O jovem piloto de Sintra, que é filho de Gil Antunes, o ex-campeão nacional de ralis de 2 rodas motrizes. E o Lourenço, que também teve aqui uma passagem muito promissora pela categoria iniciação, antes da transição para a cadete. E agora com os motores a 2 tempos e com, obviamente, também maior experiência, maior maturidade, deu um salto qualitativo aqui neste arranque de época. Vamos ver, ele é o principal opositor do Artur Loureiro, que por sua vez parece, nesta altura, estar claramente mais rápido do que todos os outros 4 pilotos em pista. Ele rodou na última volta em 1 minuto, 1 segundo e 7 décimos. Foi cerca de 8 décimos mais rápido do que o Lourenço Antunes. E cerca de 1 segundo mais rápido do que o João Barros. O Tomás Fontes é então o 4º classificado. E o José Diogo Martins roda no 5º lugar. Mudança então de motores para este ano aqui na categoria cadete. Uma categoria onde também é importante controlar os custos, mas mantendo um certo nível de performance para que depois os pilotos tenham uma transição mais natural possível para a categoria X30 Mini. Uma categoria que até em termos internacionais é bastante disputada, na YAM Euro Series, por exemplo. E de facto passar de um motor a 4 tempos para um motor a 2 tempos era uma transição ali, enfim, não tão fluida quanto poderá acontecer agora com a aproximação entre estas duas categorias, a cadete e a X30 Mini, sendo que obviamente o restritor montado nestes motores da cadete faz com que os tempos por volta sejam mais lentos, mas possa ser aqui uma plataforma de aprendizagem se calhar mais eficaz do que a fórmula dos motores a 4 tempos. Como se pode ver pelas imagens, o Artur Loureiro não dá hipóteses nesta altura ao Lourenço Antunes e já colocou a diferença em 2,6 segundos. Estamos na 5ª volta das 12 da final. O João Barros continua no 3º lugar, o Tomás Fontes também mantém o 4º lugar e o José Diogo Martins é o 5º classificado. Jovens pilotos da categoria cadete. O Artur Loureiro, depois de ganhar a Rotax Cup há 15 dias em Braga, está aqui em boa posição para conquistar o seu 2º título no arranque da temporada.
este jovem piloto de Vila Nova de Gaia, que tem uma história curiosa no início do karting. Ele começou a andar em casa com o seu overboard elétrico em pistas improvisadas pelo pai, no terraço de casa, em plena pandemia. E foi aí que a família do Artur Loureiro percebeu que ele gostava efetivamente muito de velocidade e dessas pistas improvisadas. E quando acabava a bateria do overboard elétrico, o pai tinha que voltar a recarregar e a fazer uma nova pista para o pequeno Artur começar a andar novamente. Entretanto, ao perceberem-se deste gosto natural, a família levou até ao cartódromo de Viana do Castelo para que pudesse experimentar um kart, e a partir daí o Artur Loureiro nunca mais parou. Em 2022 fez a estreia oficial a competir na iniciação, com apenas 5 anos de idade, e ganhou logo o Open de Portugal e o Campeonato de Portugal de karting, subindo ao pódio também na Taça de Portugal. Portanto, uma época notável. E agora, aqui em 2024, na cadete, o Artur Loureiro a dar sequência a essa trajetória impressionante em tão pouco tempo. E ele está realmente aqui fortíssimo nesta corrida decisiva. A vantagem já está quase nos 3 segundos. O Lourenço Antunes, obviamente, também tenta dar tudo por tudo para não ceder mais terreno para o líder da corrida, mas, entretanto, também tem que se preocupar com o João Barros, que está a pouco mais de 2 segundos. A pista está a secar, deixou de chover já há alguns minutos aqui em Leiria e, portanto, as condições vão ficando um pouco mais previsíveis para os pilotos. E, independentemente dos resultados, estas corridas são sempre também um prémio para o esforço destas crianças, que têm que treinar muito, têm que viajar com os pais pelo país para treinar, para competir. Às vezes têm que faltar à escola e depois fazer um esforço extra para recuperar. Portanto, temos que valorizar muito o esforço destes pilotos e destas famílias. E, independentemente dos vencedores, todos eles acabam por ter muito mérito, e é isso que deve ser valorizado pelos adultos que acompanham estas crianças. Valorizarem sempre as conquistas, seja um segundo, um terceiro, um quinto lugar, devem ter o mesmo mérito e o mesmo reconhecimento do que o vencedor final. Vemos aqui o Lourenço Antunes a passar em power slide nesta reta, na chamada reta da bancada, portanto, onde está o pit lane da pista de Leiria. Portanto, eles muito pequenos, mas começam já a ganhar noções de controle do kart em condições de aderência precária. E isto são ensinamentos que ficam para a vida e que certamente os vão acompanhar ao longo das suas carreiras no karting, e não só, porque obviamente que o sonho destes pilotos é poderem fazer carreira no desporto automóvel. Para muitos deles a Fórmula 1 é de facto o grande sonho das suas vidas. Muitos deles acompanham certamente os grandes heróis, os Max Verstappen, Lewis Hamilton, o Carlos Sainz, Charles Leclerc, entre tantos outros. São figuras, são ídolos para estas crianças. Muitos deles começaram no karting, tal como eles, e portanto a Fórmula 1 acaba sempre por ser um sonho. No entanto, também temos muitos exemplos de pilotos portugueses que brilharam no karting, não chegaram à Fórmula 1, mas fizeram carreira como pilotos profissionais. E isso também deve constituir uma referência não só para os jovens praticantes, mas também para as famílias, para poderem aqui moderar as suas expectativas, porque é possível fazer carreira sem chegar necessariamente à Fórmula 1. E temos o exemplo de pilotos como o Álvaro Parente, o Filipe Albuquerque ou o António Félix da Costa, só para citar 3 exemplos mais recentes de pilotos que não chegaram a competir na Fórmula 1, mas estiveram lá próximo, mas foram ou são pilotos profissionais há vários anos e com momentos muito importantes em cada uma das suas carreiras.
Continua aqui então o domínio do Artur Loureiro. Estamos na 11ª volta, fase final desta final da categoria cadete aqui em Leiria para o arranque da temporada IAM com o Open de Portugal de karting. O Open de Portugal, uma prova recuperada pela FPAC em 2018, após um interregno de mais de 10 anos. E que, entretanto, se tem disputado ininterruptamente desde 2018, à exceção de 2021, onde não se realizou o Open de Portugal devido à pandemia mundial, na altura de 2021. Como se pode ver, o Artur Loureiro está já a gerir a sua vantagem sobre o Lourenço Antunes, uma vantagem que é de 3,5 segundos. O João Barros, também uma palavra para o João Barros, piloto que é menos experiente do que estes dois que seguem à sua frente e também a dar indícios muito promissores. Prepara-se para garantir o pódio no Open de Portugal de karting aqui em Leiria. Seguido pelo Tomás Fontes e pelo José Diogo Martins. Mais dois pilotos que deram cartas na categoria iniciação. Tentam agora então esta transição para a cadete. Esperemos que possam continuar para o arranque também do Campeonato de Portugal e que outros se possam juntar a estes 5 pilotos que estiveram aqui este fim de semana em Leiria. Vitória então para Artur Loureiro aqui no Open de Portugal de karting. Segundo lugar para o Lourenço Antunes. Terceiro lugar para o João Barros. Quarto lugar para o Tomás Fontes. E quinto lugar para o José Diogo Martins.